Bom, galera, para quem não me conhece, meu nome é Bernardo Maia, sou nutricionista, tá? Trabalho muito com emagrecimento, ajudo pessoas a emagrecerem sem ficar na neura de dieta, tá? Sem precisar fazer dieta, essa obsessão por dieta e principalmente sem passar fome, tá? Eu acredito muito que o sucesso do emagrecimento e a causa do emagrecimento é o controle da fome. Então, se vocês têm o controle da fome, vocês conseguem emagrecer. Se vocês escolhem algum protocolo onde te faça passar fome, esse protocolo ele pode até te dar resultado, mas ele vai ser insustentável, né? Então vocês não vão conseguir sustentar isso por muito tempo. Então eu acredito muito nisso, venho ajudando pessoas aí, centenas de pessoas a adquirirem mais qualidade de vida, a transformar suas vidas através do emagrecimento. E uso muito estratégias low carb para chegar nesse caminho, tá? Então, estratégias low carb, a low carb, ela abrange cetogênica, que é uma very low carb, a low carb, jejum intermitente. Então, são todas estratégias de baixo carboidrato, que eu vou explicar o porquê hoje que elas funcionam tão bem, tá? E isso vai fazer com que as pessoas tenham mais controle de fome, controle a ansiedade, controle a compulsão, gere déficit calórico de uma forma mais tranquila e o processo ele flui naturalmente, tá bom? Bom, qual que é o tema da live de hoje? O tema da live de hoje é lista de compras, tá? Tão aclamada lista de compras. Mas o que é lista de compras? Ou melhor, o que não é uma lista de compras? Pessoal, eu não vou falar aqui para vocês simplesmente para vocês anotarem, ó, entra isso, 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 não entra isso, 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 e vai lá para o supermercado comprar e comprem e façam a dieta. Não, tem que ir um pouco além disso. Tá? Isso vocês encontram na internet. Se vocês colocarem lá lista de compras low carb, vocês vão ter vários sites que te dão isso daí. Vários errados. Mas hoje vocês vão entender o porquê que as coisas entram na lista e o porquê que elas não entram. É importante vocês saberem o porquê que um alimento não participa da lista de compras low carb, para vocês entenderem por que ele tem que sair, o que ele causa no seu organismo, em termos de emagrecimento ou saúde e assim por diante. Tá? Então, o que é uma lista de compras? Como é que vocês vão usar os alimentos, como é que vocês vão compor isso, o motivo disso e principalmente o que não entra, tá bom? E o que é importante uma lista de compras? É a base. O que eu falo para vocês? Né? O que eu falei essa semana? Por que eu decidi fazer a live? Porque se vocês começam com uma lista de compras errada, a lista de compras nada mais é o que pode e o que não pode dentro da estratégia. Se vocês não sabem esse básico, se vocês colocam o que não pode, pronto, começou errado. A partir daí, né, porque a lista de compras ela é o começo do processo. Tanto é que ela é o módulo 1 do PQV, do meu programa de emagrecimento online. Qual que é a primeira aula do PQV? Lista de compras. Vocês aprendem o que entra, o que sai, por que entra. A partir daí, a gente tem uma gama de caminhos para seguir, né, de acordo com a necessidade de cada um, que cada um prefere e assim por diante. Né, mas a base, o começo, é a lista de compras. A lista de compras se aplica a mim, se aplica a você, se aplica ao seu parente, ao seu amigo. A gente tem que ter uma base para a gente saber o que é certo. Até mesmo, gente, para poder errar. Tá? É normal quebrar a dieta? Sim, é mega normal quebrar a dieta. Tá? Todo mundo erra. As pessoas que têm mais sucesso no processo são as pessoas que conseguem voltar rápido. São as pessoas que têm aquele pensamento, já quebrei, então vou voltar pro meu plano, e não aquelas pessoas que, já quebrei, então só mais isso aqui não faz nenhuma diferença, segunda-feira eu volto, tá? Então quebrar é normal. Mas para você quebrar, você tem que acertar, certo? Entende esse raciocínio? Você tem que estar fazendo algo correto para você poder sair. E a maioria das pessoas fazem, durante a semana, por exemplo, algo errado, achando que está acertando, e no final de semana elas erram mais, em mais volume, ou em mais intensidade. Então vive correndo atrás do rabo, né? Vive enxugando gelo, não sai do lugar, vai e volta, vai e volta. Então essa live de hoje, essa aula lista de compras, tá? Não é simplesmente uma listinha que vocês vão falar isso pode, isso não pode. Vocês vão entender o motivo das coisas para vocês começarem certo e terem o controle total sobre a alimentação de vocês no âmbito low carb, tá? Para quem não sabe, as dietas que não opostas à low carb, né, que entra de tudo, pode comer de tudo, tudo entra e é tudo só controlado por quantidade, chama de dietas flexíveis. Esse tema a gente não vai abordar hoje, então essa lista de compras ela se aplica a pessoas que buscam low carb, beleza? Fiz um roteirinho aqui para mim para não pular nenhum ingrediente, mas vamos lá.
Primeiro de tudo, o que é low carb? Tá? O que é uma alimentação low carb? Eu vou falar bem pausadamente essa definição, porque todo mundo acha que low carb é se entupir de gordura, que a low carb é só comer bacon, é só comer creme de leite, e aí vem o médico e critica, aí vem a mídia e critica. O que é? Low carb não é isso. O que é low carb? Low carb é um protocolo de alimentação onde sai 100% dos carboidratos industrializados, barrinha de cereal, torrada, pão multigrãos, pão integral, pão normal, enfim, qualquer coisa que tenha carboidratos refinados, açúcares em geral, tá? Porém, e retira-se grãos, tá? Vocês vão entender por causa dos grãos também. Então não entram carboidratos industrializados, não entram grãos, porém fica uma faixa de carboidratos proveniente de raízes, tubérculos e frutas, onde esses carboidratos ficam, em média, de 50 gramas de carboidrato líquido ao dia até 130, estourando 150 gramas ao dia. Dependendo da literatura, alguns falam 130, outras 150. Tá? O que é carboidrato líquido? Carboidrato total menos as fibras, tá bom? E aí você tem o carboidrato líquido, beleza? Então, low carb não é zero carb, é no carb. É 50 gramas a 130, 150 gramas de carboidrato líquidos ao dia, provenientes de vegetais de baixo amido, que eu já vou falar quais são, tubérculos, raízes e frutas. Então, quando vocês me perguntam assim, a banana é low carb? Sim, ela é low carb. Agora, o que vocês têm que pensar? Por que você vai ficar em 50 gramas, ou você vai ficar em 100 gramas, ou você vai ficar em 150 gramas? Isso vai depender da sua saúde e do seu objetivo, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa obesa, 20 quilos acima do peso, pré-diabética, gordura no fígado, hipertensa, o kit completo, né? O kitzinho básico da população hoje em dia. Ela vai colocar 150 gramas de carboidrato no dia dela? Não. Tá? Então ela tem que ter um controle perto dos 50 gramas de carboidrato ao dia. Uma banana, ela tem 25 gramas de carboidrato. Ela vai pegar 50% de todo o total dela num item só? A chance de isso dar errado é muito grande, gente. Tá? Por quê? Porque você está pegando em um item, em um alimento, 50% da sua cota. Mas, se isso for bem administrado, ok. Né? Um exemplo bem singelo aqui, bem rápido. Quando as pessoas têm insônia em dietas low carb, principalmente cetogênica, a gente tem que aumentar um pouquinho o carboidrato noturno para a insulina derrubar o cortisol, a adrenalina, fazer com que essa pessoa durma, tá? Que ela induza ao sono mais rápido e durma melhor. Só que a gente tem a restrição do carboidrato, né? Uma cetogênica 30 gramas, por exemplo, 40 gramas. Então o que a gente faz? Coloca toda essa porção à noite. Ela continua em cetose no protocolo, só que a gente concentrou tudo à noite para essa insulina subir um pouquinho mais e ela dormir, tá? Então foi só um exemplo para vocês entenderem. Vocês têm que saber o quanto de carboidrato vocês vão usar, por que vocês vão usar, né? Vou te dar outro cenário, uma pessoa super saudável, sensibilidade à insulina alta, não tem gordura no fígado, não é hipertensa, não é obesa, pelo contrário, está super no peso, está querendo perder 1 quilinho a 2 quilinhos, daquela definição, né? Nem emagrecimento, treina forte, treina pesado, né? Ela vai ficar nos 50 gramas ou ela pode chegar nos 100 gramas? Ela pode ficar nos 50 gramas se ela se sentir bem, ou ela pode chegar nos 100 gramas, 120 gramas e assim por diante, tá bom? Então ela vai aumentar um pouquinho o carboidrato dela, dentro da lista de compras, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bernardo, eu posso pegar pão integral e totalizar 70 gramas de carboidrato ao dia? Eu vou estar em low carb? Eu posso, é de 50 a 130 gramas? Não, tá? Não entram grãos, não entram industrializados, mesmo que você fique dentro da conta. Se você fizer isso, você não está fazendo, pelo menos, uma low carb ao pé da letra, você não está fazendo. Vai dar certo ou vai dar errado? Depende de N fatores, gente. Não quer dizer que se você sai um pouco da lista, você não vai ter um resultado, tá? Não estou falando isso. Mas a gente está falando de uma lista estritamente low carb, né? 100% correta. Então, não é só olhar a contagem de carboidrato. A gente não olha somente a contagem de carboidrato para uma cetogênica, a gente não olha somente uma contagem de carboidrato para low carb. É isso que vocês erram muito. A gente olha da onde vem isso e outras coisas, tá? Que eu vou falar mais aqui. Bom, por que não entram grãos
na dieta, tá? Primeiro, porque a low carb ela faz uma menção a uma dieta primitiva, né? Então a paleo, época paleolítica, assim por diante. Por mais que a gente hoje, isso é só uma relação, né? Nossa alimentação ela é moderna, a gente tem um monte de... Nossas frutas são combinações genéticas, a gente tem vários vegetais, como brócolis, é combinação genética. Então nossa alimentação é claro que ela é extremamente diferente da alimentação primitiva. Mas ela faz uma relação para mostrar que quanto mais próximo da alimentação antiga, melhor vai ser, mais compatível com a vida humana, que viveu por milhões de anos durante essa evolução, né? A gente foi evoluindo por milhões de anos, a gente se alimentou dessa forma. Então, a agricultura ela é muito recente, ela tem mais ou menos 10 mil anos. Nossa evolução humana durou 2,5 milhões de anos. Então, os grãos saem por causa disso e por outros motivos também. Por exemplo, milho, arroz, quinoa, são riquíssimos em amido, altíssimo índice glicêmico, com muita concentração de carboidrato numa porção pequena, tá? Leguminosas elas têm antinutrientes, né? Então grão de bico, feijão, lentilha, todo esse grupo de alimentos, o que são antinutrientes? São nutrientes que as plantas têm de defesa, justamente para elas não serem comidas pelos animais. Né? Então, o excesso do consumo desses antinutrientes faz com que a gente tenha, por exemplo, deficiências de vitaminas e minerais importantes. Né? Existem formas de diminuir esses antinutrientes? Sim. Se você deixar de molho, isso diminui bastante. Ao cozinhar, isso também diminui bastante. Porém, numa lista de compras low carb, não entra. A low carb ela preza muito pela qualidade nutricional. Tá? Então, por exemplo, eles podem ter FODMAPs, como feijão, que causa aquela fermentação, e outros vegetais também vão ter. Lecitinas, ácido fítico, que mais? Oxalatos. Então, são todos antinutrientes que geralmente os grãos vão ter mais, que eles causam alguns prejuízos, principalmente em excesso, tá bom? Então, grãos não entram em uma lista de compras low carb cetogênica. Beleza? Ah, mas se eu comer um pouquinho disso ou daquilo, enfim, o resultado ele é sempre por um contexto de atitudes. Né? Então a gente não come só grão de bico o dia inteiro, a gente come só feijão o dia inteiro. A gente tem um cardápio que tem N grupos de alimentos combinados e assim por diante em pessoas diferentes. Então eu não estou falando em determinar resultado para melhor ou para pior. A gente está falando de como compor uma dieta, uma lista de compras low carb, que é o mais natural possível. Por isso os grãos não entram, tá? Aveia. Gente, aveia não é low carb, aveia é um grão. Ela tem avenina. Então, é a prima do glúten. Tá? Ela pode, no Brasil, as aveias são muito contaminadas por glúten, contaminação cruzada. Elas ficam no mesmo ambiente, né? Guardadas no mesmo ambiente, tá? Então, a aveia, ela não é low carb. Trigo, né? Nem se fala. Trigo riquíssimo em glúten e assim por diante. Então, grãos não entram. Se você vê uma receita com farinha de aveia, mesmo que sem glúten, não entra, tá? A aveia ela vai ter um impacto glicêmico considerável. Se você é uma pessoa diabética, se você é uma pessoa pré-diabética, isso vai impactar na sua corrente sanguínea. Já vou falar quais farinhas que entram. Então, cuidado, tá bom? Ela pode ser usada em dietas flexíveis, elas podem ser usadas em outros tipos de dieta. Enfim, para ganho de massa muscular, para ganho de peso, quando a gente quer bastante insulina, aumento de caloria. Enfim, existem caminhos onde a gente pode usar esses outros grupos de alimentos em cima muito da individualidade de cada um. Mas, numa lista de compras, não. Tá bom? Pensando em ser 100% correta. Amendoim, né? Todo mundo fala do amendoim. Gente, o amendoim é uma leguminosa. Se a gente for levar ao pé da letra a lista, não entra. Tá? Ah, mas ele tem baixo carboidrato. Lembra aquilo que eu falei. Não é somente o carboidrato que a gente olha, ele é uma leguminosa, ele pode ter micotoxinas, tá? Aflatoxina, principalmente aquele mofo, né, que tem na casca do amendoim, isso pode ser tóxico para o ser humano, tá? É muito difícil ter um valor altíssimo a ser prejudicial a ponto grave, mas é bem comum ter isso daí, tá bom? Então a pasta de amendoim, ela é low carb? Se a gente for olhar o pé da letra a lista, não. Não estou querendo te falar que você não pode usar ou que não pode compor uma dieta e você ter um bom resultado, tá bom? Mas se a gente for levar ao pé da letra, não entra, tá? Tem que tomar muito cuidado também que as pessoas têm muita compulsão com ela, né? Então eu até consumo, vocês veem que às vezes eu posto aqui uma deliciosa que eu consumo, ela é 100% orgânica, ela moe na hora, então ela coloca lá e já sai a pasta, não tem nenhum aditivo
químico nenhum, mas não compõe uma lista 100% low carb, beleza? Bom, qual que é a diferença da cetogênica? A cetogênica, ela é a lista low carb, porém, a cetogênica, ela fica abaixo de 50 gramas de carboidrato. O ideal abaixo de 30, tá? Então, a lista de compras da cetogênica, ela é praticamente a mesma de lista de compras low carb. Porém, a gente tira os tubérculos, as raízes e as frutas doces, né? Que são as principais fontes de amido, de carboidrato, de açúcares da low carb. Então, a gente tira esses 3 grupos e o carboidrato, ele naturalmente cai. Pessoal, as dietas cetogênicas e as dietas low carb, a dieta low carb, elas não são dietas que vocês controlam por quantidade. Lembra aquilo que eu falei no começo da live? Conseguimos emagrecer quando temos o controle da fome. Protocolos de emagrecimento sentindo fome não se emagrece. Quer ver um exemplo? O que a medicina usa para emagrecimento? Bariátrica, balão, química, remédio. O que esses 3 itens fazem? Controlam a fome. Tá? Ou se não controla a fome, não deixa você comer, né? Porque tá ocupado o espaço do estômago. Mas principalmente os remédios. Existe remédio que queima gordura? Os remédios de emagrecimento são os remédios que queimam gordura? Não. Esses são remédios que controlam a sua ansiedade, que controlam a sua fome. Com isso, eles fazem você ter menos acesso à comida, você fica menos compulsiva, com menos apetite, come menos gera déficit calórico, não necessariamente come bem, mas come menos, e com isso você gera emagrecimento, tá? Você tira o remédio, a fome vem com tudo, se você não tiver mudado seus hábitos, efeito rebote. O sucesso do emagrecimento é o controle da fome. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque numa dieta low carb cetogênica, a gente não fica controlando a porçãozinha. Eu quero que você consuma 40 gramas de arroz, para você ter só 15 gramas de carboidrato. Aí você põe um negocinho desse tamanho de arroz no seu prato e pronto. Sai da mesa com o estômago roncando. A dieta low carb cetogênica, ela preza pela saciedade. É por isso que os grupos de alimentos que entram, principalmente de origem vegetal, o carboidrato está basicamente nos vegetais. Eles são de baixo carboidrato ou muito baixo carboidrato, que mesmo que você consuma um pouco a mais, o teor de amido naquela refeição não vai ser tão grande assim, então você sai saciado na mesa, né? Então 1 kg de brócolis tem a mesma quantidade de carboidrato que uma fatia de pão integral. Quem vai comer 1 kg de brócolis? Entendeu? Eu fiz um post umas semanas atrás fazendo uma relação com o que vocês conseguiam de carboidrato e 1 kg de vegetais de baixo amido, que dá mais ou menos 24, 25 gramas de carboidrato. 1 kg de alimento, tá? Olha como eu exagerei. Isso dava 2 fatias de pão integral, dava 9 unidades de bolachinha de arroz, né? Eu não vou lembrar de cabeça aqui todos os itens, mas assim, o problema dos industrializados, eles são altamente concentrados em amido em porções pequenas. Porção pequena, mais alimentos que têm baixo teor de proteína, fome. Fome não gera emagrecimento. Ao contrário, por que eu estou ensinando a lista de compras para vocês? Porque a partir do momento que vocês têm volume, saciedade, fibra, proteína, saciedade menos digestão calórica, menos número de refeições no dia, déficit calórico, emagrecimento sem sofrimento. Entenderam? Então, vamos voltar aqui para a cetogênica para vocês entenderem a diferença para low carb. Low carb não entram carboidratos industrializados nem grãos, porém você fica na faixa de 50 gramas a 150 gramas de carboidrato ao dia, provenientes de vegetais de baixo amido, tubérculos e frutas, tá? E raízes. A cetogênica você fica abaixo de 50 gramas ao dia e você exclui tubérculos, raízes e frutas. Beleza? Entenderam? Ah, mas a minha cetogênica vai ter mais gordura ou menos gordura? Depende do que você busca. Isso é tema para outra live. Tá? Quer doença terapêutica? Você é maratonista? Você tem epilepsia, Alzheimer? Você tem câncer? Você tem tratamento de doenças em geral ou performance física? O teor de gordura é aumentado, né? Ah, não, eu quero emagrecimento. Déficit calórico é necessário para emagrecimento. Então o teor de gordura ele tem que reduzir. Senão você acaba extrapolando o valor de calorias. E aí eu ensino todas as estratégias em cima da proteína e energia, onde a proteína gera saciedade, que sem saciedade vocês não emagrecem, vou frisar isso na cabeça de vocês a live inteira. A proteína gera saciedade, consequentemente o teor de gordura ele cai, o carboidrato sempre vai estar baixo, pronto, emagrecimento, tá? Isso é tema para outra live, depois eu falo mais completo sobre isso, mas tem conteúdo disso no meu GTV,
Tem conteúdo disso em post, tá? Tá nos favoritos. E a base do PQV, pessoal, aí quem é aluno sabe muito bem isso daí. Beleza? Bom, vamos falar então um pouquinho dos vegetais. Vamos entrar agora neles. O que são vegetais de baixo amido? Tá? Vegetais de baixo amido são as folhas, em geral. De forma geral, os vegetais da terra para cima, né? Vocês vão ter acesso, agora que tá todo mundo aí online, tá? Recadinho, antes de começar essa parte. Vocês vão ter acesso ao download de uma lista de compras que eu preparei para vocês, completa, com tudo que eu tô falando aqui, no final da live. No final da live, vocês vão ter 4 horas para fazer o download dessa lista de compras, depois o link vai cair, tá bom? Então a live ela vai ficar salva por 4 horas, vai ficar 3 horas. À meia-noite ela cai. Então a live vai ficar salva até 11h59 e vocês vão ter disponível a lista de compras para download até as 11h59. Caiu, chegou o horário, acabou. O link cai, vocês não vão conseguir mais fazer o download, tá bom? Então agora eu vou entrar nos alimentos que entram. Vou entrar na parte dos alimentos que participam da lista de compras. Eu não vou falar item por item, porque vocês vão ter a lista de compras disponível para vocês, tá bom? Então, é uma forma de eu agradecer vocês que estão aqui comigo numa véspera de feriado, que horas são? 8h30 da noite. É um presente que eu estou dando para você. Você que é aluno do PQV, essa aula ela tá completaça dentro do seu módulo 1, lista de compras, e aí dentro do roteiro de execução eu pego essa lista de compras e te falo o que fazer exatamente com cada alimento dentro de cada estratégia. Então se você que é aluno, pode fazer o download, mas está lá disponível para você, tanto no módulo 1 quanto no roteiro de execução, onde eu te ensino o que fazer. Beleza? Então vamos voltar aqui. Vegetais de baixo amido, terra para cima, tá? Folhas e vegetais da terra para cima. E os vegetais da terra para baixo, quais são os vegetais da terra para baixo? Deixa eu pegar ela aqui de cabeça para eu falar rápido. Beterraba, cenoura, abóbora, cabotiã, mandioca, batata inglesa, que é normal, inhame, cará, são todos vegetais low carb, eles não são cetogênicos, tá? Olha essa frase que eu vou falar. Todo alimento cetogênico, ele é low carb, mas nem todo alimento low carb é cetogênico. Entenderam? Todo alimento cetogênico, muito baixo carbo, pode participar da low carb, tem um pouquinho mais. Mas nem todo alimento low carb vai caber dentro da cetogênica que é mais restrita. Pegaram? Então você vai ter um grupo de alimentos, como por exemplo esse que eu falei, batata doce, mandioca, tal, que vai caber dentro da low carb, contanto que você fique dentro da faixa daquela que eu falei, de 50 a 150 gramas. Todos os demais vegetais são cetogênicos. Beleza? Ah, mas é à vontade? Gente, a gente fala que nada é à vontade, mas é muito difícil você extrapolar em volume, pela saciedade que vocês adquirem, a quantidade de limites de carboidrato de uma cetogênica. A abobrinha a cada 100 gramas tem 1 grama de carboidrato, é muito pouco que esses vegetais oferecem, tá bom? O que mais que eu coloquei aqui? Frutas, vamos falar de frutas, que também são vegetais. Frutas cetogênicas, abacate, avocado, coco, limão, morango, frutas vermelhas em geral, tá? Blueberry, goldberry, cranberry, açaí berry, o açaí é uma berry, tá? Ele tem baixíssimo açúcar natural, ele pode entrar numa dieta tanto cetogênica quanto low carb, porém não esse cheio de tranqueira que adiciona, tem que ser natural, somente açaí, tá? Então, abacate, morango, coco, limão e frutas vermelhas, toda a classe das berries, silvestres, amora, framboesa, açaí e assim por diante. Vocês vão ter na listinha. Todas cetogênicas. Low carb, todas essas, mais as demais doces. A manga entra, a uva entra, a banana entra. Entra para quem? De novo, para quem não está precisando emagrecer um monte, para quem não tem resistência à insulina, para quem não é hipertenso, para quem não tem gordura no fígado. Enfim, para quem não tem síndrome metabólica. Tá bom? E aí você vai, se você tem síndrome metabólica, você vai ficar na classe de baixo de carboidratos, perto dos 50 gramas ou até você vai para cetogênica. Então, essas frutas mais doces, se você colocar no aplicativo Fat Secret, tá? Você vai fazer a contagem de carbo, você vai ver que se você usar essas frutas mais doces, ela vai estourar muito fácil, tá? Então, kiwi, maracujá, tudo low carb. Todas as frutas são low carb, apenas algumas cetogênicas. Beleza? Entenderam?
Beleza, o que eu coloquei aqui agora? Laticínios. Laticínios é uma boa. Vou falar do leite e depois seus derivados. Leite entra? Não. Porque leite tem lactose, tá? Ah, mas eu compro leite sem lactose. Não existe produto sem lactose, existe produto que tem lactase. Lactose é o tipo de carboidrato, glicose mais galactose, que ao ser quebrado pela lactase, essa glicose sai, é quebrada, né? Sobra, é absorvida, e isso vai ter impacto na sua glicemia. Ela vai lá para cima, né? Então é açúcar. Então não entra. Ah, mas eu compro sem lactose. Eles adicionam a enzima somente para você não ter os desconfortos gástricos da lactose. Quando você não tem o número suficiente de enzimas para quebrar essa lactose, você acaba tendo diarreia, gases, tensão abdominal. Então um produto sem lactose, ele é lactose mais enzima adicionada, tá bom? Leite não entra sendo desnatado, sendo semidesnatado, sendo integral, não entra. Já falou sobre leite de amêndoa, de coco, que são extratos, tá? Leite de vaca não entra. Ah, mas por que que... Eu não vou nem entrar na parte da parte de inflamatória, da caseína, né? Porque a caseína é uma proteína muito grande, então tem muita relação com a parte de inflamação intestinal, tem muito estudo falando sobre melhora de autismo com a diminuição ou retirada de caseína, de alergias de vias aéreas com a retirada de caseína, ou alergias de pele. Então a caseína é uma proteína inflamatória. O excesso de cálcio do leite tem prejudicado muitas pessoas com pedras de oxalato de cálcio. O que mais que o leite pode atrapalhar? O carboidrato, a lactose, a proteína, que é a caseína, o excesso de cálcio e a parte química, né? Que seria todo o processo de produção do leite. Então o leite sai. Qual que é a diferença para os derivados? Os derivados, eles têm o processo de fermentação. Então o processo de fermentação do leite gera os derivados. Quanto mais fermentado é aquele leite, menos lactose ele vai ter, porque ela vai sendo quebrada, e mais hidrolisada vai sendo a caseína, ela vai sendo quebrada essa proteína, tá? Ou seja, quanto mais maturado, mais fermentado, mais tempo esse derivado passa de fermentação, melhor ele é. É por isso que a gente fala que os melhores queijos são os queijos mais velhos, mais duros, tá? Amarelos, que o teor de carboidrato deles é zero, que a caseína deles é praticamente zero. E aí você vai ter um teor de gordura maior, um queijo mais amarelo e assim por diante, tá bom? Então, o que é low carb? Low carb são todos os derivados do leite. O iogurte de 2 ingredientes. O que é um iogurte de 2 ingredientes? Iogurte, leite tipo A e fermento lácteo, só. Se você pegar esses iogurtes que tem uma lista desse tamanho de ingredientes, é furada. Vai ter açúcar, vai ter amido modificado, açúcar invertido, leite em pó, vai ter um monte de tranqueira. Quais marcas? Isso depende muito da região, tá, gente? Eu moro aqui em Campinas, perto de São Paulo. Atilate, Nestlé 2 ingredientes, isso tem no Brasil todo. Verde Campo, Yorgos, Mu, são iogurtes que têm 2 ingredientes somente. Então, pelo menos o natural deles, o principal, vai ter 2 ingredientes só. Beleza? Coalhada entra, tá? Como low carb. Todos os queijos mais amarelos. Queijo branco, queijo Minas, vai ter uma quantidade de lactose maior. Tá? Tanto é que quem é intolerante à lactose come um queijinho branco, o intestino solta, bagunça tudo. Ele come um parmesão, não sente. Por quê? Porque o tempo de fermentação é muito maior. Tá? Requeijão. O requeijão, todo mundo pergunta, vai usar? Ele não é um queijo em si, né? Ele tem um processo ele é mais industrializado. Porém, pelo menos pegue requeijões tradicionais. O light, ele vai ter amido na lista de ingredientes. Sempre leiam os ingredientes. Se tiver amido, corre. Por que ele vai ter amido? Porque o light é uma redução de pelo menos 20% de calorias. Se você tira as calorias, para você tirar calorias de forma mais fácil, você tira gordura. Só que se você tira gordura, é como se você tirasse a base daquele alimento. Então você coloca amido para reconstituir ele. Então os requeijões light, eles têm menos calorias, mas eles vão ter muito mais amido. Tá? Então um exemplo aí que eu dei para vocês. Mas vocês vão ver lá toda a listinha dos queijos que entram, tá bom? Manteiga. Manteiga entra. Eu vou falar sobre também óleo que a gente usa para cozinhar.
Manteiga, sempre olha nos ingredientes, ela tem que ser a base de creme de leite, não do soro do leite. O soro do leite ela é inferior, tá? Manteiga de base de creme de leite, pode ser manteiga de garrafa, pode ser ainda um nível acima dela de limpeza, né? Que conforme você vai esquentando a manteiga, você vai purificando ela cada vez mais. O restício final de lactose, aquela espuma que sai, né, da caseína, ela vai sendo filtrada. Então você vai ter a manteiga tradicional, a manteiga de garrafa e a manteiga ghee. Todas elas entram, tá bom? Então os laticínios, de forma geral, fazem parte da low carb, mas na cetogênica eu sugiro que você não use iogurte. Por quê? Porque o iogurte ele vai ter um impacto maior, ele tem uma quantidade de carboidrato maior, ele tem uma fermentação curta, não é uma fermentação tão longa, senão ele ficaria extremamente azedo, então ele vai ter um impacto mais considerável na sua glicemia, ele vai ocupar uma taxa maior de carboidrato do seu limite cetogênico, tá bom? Então, para a cetogênica, eu não aconselho você usar iogurtes mesmo de 2 ingredientes. Todos os demais, e coalhada, né? Todos os demais queijos que podem na low carb, a manteiga e tudo mais, pode na cetogênica. Só tem essa diferença. O iogurte ele cabe na low carb, mas eu sugiro que você não use na cetogênica, tá? Farinhas. Quais são as principais farinhas que vocês podem usar para fazer receitas? Gente, farinhas vai ter um monte, né? Então, hoje estão inventando farinha de berinjela, farinha de maracujá. Então, assim, é tanta coisa que o pessoal inventa que até é difícil a gente acompanhar. Quais são a base de tudo? Farinha de oleaginosas, caçampará, caju, amêndoa é a principal, tá? A maioria das receitas vão ter farinha de amêndoa, pelo sabor, pela textura que dá. Psyllium, tá? Farinha de psyllium, farinha de chia, farinha de linhaça e farinha de coco. São essas. Então, essas são as principais. Beleza? Existem outras? Existem, mas tomem cuidado com essa farinha de aveia que pode entrar e não é, com farinha de arroz que pode entrar e não é, com farinha de mandioca que pode entrar e não é, porque são farinhas riquíssimas em carboidrato. Então sempre que você vê uma farinha diferente a essas que eu falei, psyllium, chia, linhaça, coco, oleaginosas, principalmente amêndoa, sempre olha a quantidade de carboidrato líquido na porção. Porque às vezes eles podem usar um tipo de farinha proveniente de uma fonte de alto amido, tipo a mandioca, o arroz, o milho, e aí você vai estar com uma receita que vai ter um impacto glicêmico considerável, farinha de aveia e assim por diante. Tá bom? Adoçante. Açúcar nenhum, hein, gente? Meu açúcar ele é demerara, ele é orgânico, ele é mascavo, ele é açúcar de coco, ele é açúcar de maçã, ele é açúcar refinado, cristal. Nenhum açúcar entra em dieta cetogênica ou dieta low carb. Zero. Quais adoçantes entram? A gente prioriza, porque o ideal é não usar adoçante. O melhor dos mundos é não usar adoçante. Então, vá para adoçantes que sejam de origem natural. Estévia, talmatina, que é uma fruta, eritritol, xilitol, tá? São os 4. Dos 4, existem marcas que fazem blends. O que é blend? Ela mistura ou 2 ou 3 tipos desse. Zero, da Pura Vida, Snil da Chocolife, Sweet Lift Cookie da Essential. Ela faz blends, misturas desses adoçantes permitidos. Então, estévia, xilitol, eritritol e talmatina. Tá? Você consegue comprar isso puro. E o Snil da Chocolife, Zero da Pura Vida e qual que é o outro? Sweet Lift Cookie da Essential faz blends desses adoçantes, tá bom? Todos os demais adoçantes, sucralose, aspartame, sacarina, eles são químicos, tá? Então, evite, prefira os naturais, tá? Eu sugiro que você use adoçante artificial do que o açúcar. Tá? Por quê? Porque hoje é comprovado que o açúcar faz mal, que o açúcar mata. E os estudos em cima dos adoçantes, eles ainda são muito vagos, tem que avançar muito ainda. Então, em cima da certeza, eu falaria para você, se você não tiver opção, fuja do açúcar e fique com o adoçante. Dentro dos adoçantes, tenha sempre preferência pelos naturais. Na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de rotina que você tem controle, use os naturais. Se você está no restaurante, que aí não quer levar o seu na bolsa, aí você pega o artificial que tem lá. Tá bom? Cuidado com maltodestrina e maltitol. Maltitol é um poliol,
O xilitol é um poliol, o eritritol é um poliol, o sorbitol é um poliol. Só que o maltitol também é um poliol, só que ele tem 75% de impacto glicêmico. Então o que quer dizer isso? Que se você pegar 10 gramas de maltitol, é igual você pegar 7,5 gramas de açúcar. O maltitol impacta em 75% da sua glicemia em relação ao açúcar. Ou seja, ele é um açúcar, gente. Maltitol é açúcar. Não adianta você pagar uma fortuna num doce que a base do adoçante dele é o maltitol. Às vezes, é muito normal isso, as empresas usarem blends, né, mix de adoçantes. E aí lá no finalzinho da lista de ingredientes vai ter o maltitol. Por exemplo, quando você pega a lista de ingredientes, o escrito, todos os ingredientes que estão lá, o que mais tem naquele produto vem primeiro, a primeira palavra. O segundo item que mais compõe o alimento vem em segundo e assim por diante. Então, não é só olhar se tem ou não, você tem que também olhar onde ele está. Porque se o primeiro item, o segundo item, o terceiro item for maltitol, corre, é lotado de maltitol aquilo. Agora, você pega uma lista de ingredientes, tem ali 5 itens. Aí você vê que a porção de carboidrato, incluindo polióis e tudo, é muito baixa e ele está lá em último. Talvez não seja um produto tão ruim assim. Então, se você não sabe analisar isso, se você lê maltitol no produto, fuja, tá? Ele vai ter um impacto glicêmico muito grande. Agora, se você é uma pessoa mais avançada que sabe quantificar, relacionar isso na porção, você pode talvez achar pequenas exceções que prestem. Tá? Pequenas, é bem difícil. Eu vou falar que eu já peguei 1 ou 2. E a maltodestrina é um polímero de glicose. O que é um polímero? São várias glicoses juntas que ao ter contato com a sua saliva, ele já é quebrado em glicose, então ele vai sendo liberado, dá uma porrada na sua glicemia. A sua glicemia sobe muito mais que subiria com açúcar, a sua insulina sobe muito mais que subiria com açúcar. Reparem, hoje não, né? Amanhã, ao final de semana, se vocês forem no supermercado, passa na lista, no corredor do supermercado de coisas saudáveis. Vocês vão ver lá, low sugar, tal e qual, adoçante dietético, produto zero açúcar. Vai vendo, todos os ingredientes têm maltodestrina. Porque a maltodestrina tem alta capacidade de adoçar e ela não chama açúcar. Por regra, a lei fala, pode colocar zero o que não tem açúcar. Mas se você colocar alguma coisa que adoce que não chama açúcar, aquilo se chama zero açúcar. A lei tem uma brecha gigantesca onde a indústria ela aproveita muito. Paçoquinha diet tem mais açúcar que a tradicional. E você vai lá comprar o que é mais caro e come todo dia achando que é diet. Tá? Sempre procurem por maltodestrina. A maltodestrina ela é pior que o maltitol, ela é muito mais usada que o maltitol e ela acaba com a vida de diabéticos, porque quando você pensa assim, o produto é diet, o produto é zero açúcar, então eu vou comer, eu sou diabético, né? Você não tem essa noção. Você não acompanha aqui o perfil, você não acompanha o Instagram, você não é uma pessoa ligada nisso, né? Tem muita gente que não é, muito idoso que não é, né? Que não acompanhou essa evolução da tecnologia, da informação. A gente está na era da informação. Quando você come informação, você consegue ela em segundos, e às vezes nem todos acompanharam. E é uma baita sacanagem, porque eles comem isso achando que está tudo bem, produto zero, né? E bebidas, o idoso recebe muita bebida energética para diabético, polivitamínicos, cheio de maltodestrina, a glicemia explode, tá bom? Então se você conhece alguma pessoa que está diabética ou que está caindo nessa furada, ensina isso a ela. Manda ela procurar por maltodestrina nos ingredientes, fala para ela fugir, beleza? Embutidos. Gente, embutido não é carne, tá? É carne mecanicamente processada. Embutido não é comida, tá? Não é comida de verdade. Embutido é produto industrializado, produto alimentício, né, que fala. Porém, gente, se você for uma pessoa extremamente regrada, né, chita, vamos falar assim, que faz realmente negócio à risca, embutidos não vão entrar na sua dieta, a não ser que você adquira de produtos artesanais, que nada mais é que aquilo de uma forma, a carne de um alimento de uma forma diferente. Mas os tradicionais, eles têm aditivos, né, conservantes, aditivos e assim por diante. Eles fazem parte da lista, tá? Se a gente for olhar, porque o teor de carboidrato é baixíssimo, mas eles têm um lado industrializado. Como é que a gente usa isso? Bom senso.
né? Os embutidos, eles dão mais graça na dieta, eles dão mais sabor, então você faz uma receita, né? Você combina ali com laticínio, você faz um omelete diferente, então você muda o gosto do alimento. Eu sugiro que você faça isso todo dia? Não, você não vai matar sua fome com embutido, a sua fonte principal de proteína da sua refeição não pode ser um embutido, mas eu acho que ele pode participar dentro de uma refeição, dentro de um contexto, até porque, então por que você fala de embutido e vamos falar da pizza, que em cima é só queijo e embutido? Lembre-se que a caracterização do fast food é a soma de carboidrato refinado, trigo, açúcar, com gordura, principalmente de origem saturada. Se você pega o recheio da pizza e põe num ovo, você não vai ter alteração de saúde, você não vai ter alteração dos seus exames, você vai ter emagrecimento, tá? Então o embutido, ele paga a conta do carboidrato. Não estou falando que ele é saudável, não estou falando que você tem que pagar ele todo dia, comer ele todo dia. Mas o embutido paga a conta da farinha, o embutido paga a conta do açúcar, tá? Da cerveja. O cara come salame e bebe cerveja. Ah, o salame aumenta o colesterol, o salame faz mal, o salame dá gordura no fígado, o salame vai te matar. Não, é a cerveja, é o carboidrato da cerveja. Entendeu? Então, bom senso. Os embutidos, eles não é o problema do negócio, é o carboidrato que está geralmente combinado com eles. O bacon é isso. Até porque a gente não pode colocar toda a culpa, tanto do fracasso quanto do sucesso de uma refeição, no único alimento. Tá? Ninguém come só bacon, ninguém come só óleo de coco numa dieta. Então, é até por isso que os estudos são tão conturbados. Por que hoje um alimento ele é vilão, amanhã ele é mocinho, aí num estudo ele é bom, o outro ele é ruim? Porque nós temos interação de alimentos. A forma que você combina, e é por isso que eu falo, ensino pessoas a emagrecerem sem fazer dieta e sem passar fome. Por que sem fazer dieta? Porque você não tem que seguir um cardápio, um beabá, uma regra que você nunca pode mudar todo dia da sua vida. Você tem que saber como combinar. Se você tem uma lista de compras, você tem os alimentos que tem mais carboidrato, menos carboidrato, se você sabe que os embutidos podem ser combinados no grupo de menos carboidrato, você está livre. Se você pegar esse conhecimento que você tem aí para um buffet, de um resort, de um hotel, de um restaurante, aquilo, você olhar para aquilo, você sabe montar o seu prato, independente se está escrito na dieta, alface, rúcula, isso. Entendeu? Isso se chama liberdade nutricional. O conhecimento te dá essa liberdade nutricional. Beleza? É por isso que a aula de hoje é lista de compras e depois vocês aprendem a como encaixar isso tudo. Gorduras para cozinhar, tá? As gorduras mais estáveis que toleram calor são as gorduras saturadas. A gordura saturada mata? Não mata, tá? Não existe um estudo de alto grau de evidência científica que comprove que a gordura saturada tenha relação com problemas cardíacos ou com mortes por causas cardíacas, tá? Zero. Não tem nenhum estudo de alto padrão científico. Isso não é provado. Quais são as gorduras saturadas que vocês podem usar para cozinhar? Óleo de coco, óleo de palma, azeite de dendê, manteiga, tá? Manteiga à base de creme de leite, não de soro, a de garrafa ou a ghee, e banha de porco. São as melhores opções, beleza? Ah, não vou usar isso. Posso usar azeite? O azeite ele é uma gordura monoinsaturada. Ele tem uma insaturação só. Ele tem uma ligação dupla só. Então, ok, ele entra. Tá? Ele pode. É a ideal? Não, as ideais são essas que eu falei. Mas ele pode entrar. O azeite de oliva, para cozinhar, ele é melhor do que o extra virgem. Você tem o azeite vermelhinho, você tem o azeite verdinho. O azeite vermelhinho, que é o azeite de oliva só, ele é um pouco melhor que o extra virgem para cozinhar. Mas para temperar, consuma frio no seu prato, adicionar direto na comida, o extra virgem é melhor. Entenderam? Todos os demais óleos, milho, girassol, canola e tudo que soja é uma tranqueira, porcaria. Zero. Corta. 100%. Não entra nada. Tá bom? Então, essas são as gorduras que a gente usa para cozinhar em lista de compras. Líquidos. Líquidos temos as classes líquidos artificiais e naturais. Naturais o que é? Água, a base da hidratação. Tá? Ah, eu não gosto de tomar água. Toma água com gás, tá? Toma água com limão espremido. O limão, ele até entra nos naturais. Vou falar sobre sucos. Então, entra chás naturais, água com gás ou sem e o suco de limão. O suco de limão ele não tem impacto glicêmico. Tá?
todos os demais sucos vão ter. Por quê? Porque o teor de carboidrato deles das outras frutas é bem maior do que o do limão. O que é um suco? É um concentrado de fruta. Então você pega um concentrado de frutas e coloca dentro de um copo, de uma jarra. Primeiro que a forma mais fácil da gente ingerir calorias é na forma líquida. A forma mais fácil da gente ganhar peso é bebendo. É por isso que quando eu pego gente que quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso, eu coloco muita refeição líquida. Porque o cara consegue tomar numa shakeira, num copo de liquidificador, calorias provenientes de 2, 3 refeições, tá? Então cuidado com caloria líquida se você quer emagrecimento. É muito fácil. E aí a gente inclui sopa, caldos, sucos, tá? Existem sucos, como o de laranja, que você exclui a fibra. Então você extrai somente o suco daquilo e você extrai o bagaço. Então você está tirando a fibra. Lembra que carboidrato líquido é a quantidade de carboidrato total menos o de fibra? Você tem um carboidrato líquido, toda a fibra você está saindo, está tirando, então você está potencializando a absorção de carboidrato total e você está concentrando a quantidade de frutose ali. Então ao invés de você comer uma laranja, onde você vai ter uma quantidade de carboidrato baixa, laranja não tem muito carboidrato, tá? Tem 10 gramas, mais as fibras ali, o carboidrato líquido dela deve ser, não tenho de cabeça, mas deve ser em torno disso. Agora, você tira toda a fibra e coloca 12 laranjas no copo e toma, aí complicou, né? Então, não entram sucos em estratégias low carb, cetogênica, com exceção do limão, tá? Raras exceções, na low carb cabe suco de frutas vermelhas, morango e frutas vermelhas, maracujá, low carb. Cetogênica, não arrisca. Minha opinião é o seguinte, você está se propondo a fazer uma dieta cetogênica, não fica brincando de contar carboidrato no teor de cima. Tira, garante que o negócio vai funcionar, porque a cetogênica é feita de detalhes. Se você não tiver uma lista de compras bem feita, né, você vai se estrepar. Tem gente que quer indicar, que eu já vi, indicar a dieta cetogênica com contagem de carboidrato. Não, você pode isso aqui, é só você comer pouquinho que fica dentro. Gente, você pode pegar 10 gramas de açúcar, colocar num copo e tomar. 10 gramas de açúcar está dentro do limite, né? 10 é menor que 30, menor que 50 gramas de carboidrato. Só que o impacto na insulina que você vai causar, você vai zerar seu corpo cetônico. Você vai atrapalhar tudo. Então não é só a quantidade. Lembra que eu falei no começo da live. Artificiais. O que são os líquidos artificiais? Líquidos artificiais são os produtos zero. Vamos falar abertamente, é saudável? Não, não é. Tá? Nem um pouco saudável. Aquilo lá tem corante, tem adoçante, tem um monte de tranqueira ali que eu nem sei o nome. Mas é melhor que o normal. Uma Coca Zero vai ser melhor que a Coca normal. Tá? Porque a Coca normal ela é tranqueira mais açúcar, a Coca Zero é tranqueira menos açúcar. Então, chá zero, refrigerante zero, bebida alcoólica zero. Quais são as bebidas alcoólicas que entram? As destiladas. Elas têm um teor de álcool bem alto, porém elas são zero. Vinho, teor de álcool moderado, zero. 1,5 grama, 1 grama na garrafa, né? Então praticamente zero. Primeira coisa que a gente olha numa bebida alcoólica é o quanto de carboidrato ela tem. Ela tem que ser zero ou quase zero. Depois a gente olha o álcool. Tá? Então o vinho é a melhor bebida low carb cetogênica que tem. Depois os destilados, porque vai ter mais álcool. Depois o resto que não entra. Está chegando no Brasil cervejas low carb. O Caio, paciente meu, cara cetogênico assim, alto padrão, maratonista abaixo de 2 horas e 50. Enfim, um cara que vive a cetogênica como estilo de vida há anos. Ele fez alguns testes, ele me mandou. E existem algumas cervejas que estão chegando. Existe já uma no Brasil, lá que é de Minas, a Brother. Ele mandou uma outra, Moonlight, eu acho. Eu não sou cervejeiro, não sei os nomes. E ele fez teste de glicemia, de cetonas, e assim, ficou tudo muito baixo. Tá? Então tá chegando no Brasil, provavelmente pelos próximos meses. A indústria vai chegar muito forte com isso, a linha low carb vem crescendo muito. E onde tem crescimento, tem dinheiro, e onde tem dinheiro, a indústria quer um pedacinho também. Né? Então a indústria ela se aproveitou da linha do sem glúten, ela está curtindo a onda do veganismo, e agora essa low carb aí ela está começando a entrar também. Então podem vir produtos aí que caibam na dieta, sempre tem que tomar cuidado, porque tem muita
mentira no mercado, né? Mas eu gosto de quando a indústria vem, porque a indústria ela propaga. Tudo bem que às vezes ela propaga de um jeito meio torto, meio errado, né? Meio querendo enganar as pessoas, mas tem muita coisa que vem que é legal. Isso leva o nome, propaga a informação para as pessoas, e se a pessoa for um pouquinho mais esperta, tiver um pouquinho mais de interesse, ela vai pesquisar e ela entra, né, nas vias de informação e ela consegue evoluir bastante, tá bom? Se você for usar bebida alcoólica zero, você tem que colocar com alguma coisa zero. Se você vai tomar seu gin, tem que ser com tônica zero. E assim por diante. Beleza? Temperos. Todos os temperos naturais entram, sem exceção nenhuma. 100% dos naturais, eles entram. Tá? O sal, prefira sais integrais. O que é um sal integral? Sal integral é um sal que ele não é... Porque o cloreto de sódio, que é o sal refinado, a indústria pega só o cloreto de sódio da pedra de sal e tira. Tá? Então não é só o cloreto de sódio. Tem um pouquinho de outras coisas, mas é basicamente só cloreto de sódio. Um sal, ele não é só sódio. Ele tem oligominerais, ele tem magnésio, ele tem potássio, ele tem outras coisas. Então, sal integral é todo sal que você precise de moedor. Tá? Ele vem em pedra. Por exemplo, o sal grosso de churrasco é sal marinho, só que na forma granulada. Sal rosa, sal negro, flor de sal, todo sal que você precisar de um moedor é bom. Eu uso aqui em casa o sal marinho de churrasco, né, o sal grosso, baratinho, 1,30, sei lá, com mais ou menos 1,50, que custa um saco que dura o ano inteiro, entendeu? Não gasto uma fortuna em sal rosa porque ele não dá nada a mais. Tem um post meu na parte de fixos lá, coloquei isso hoje, se não me engano, nos meus stories, a concentração de sódio em cada tipo de sal, tá? Vocês vão ver que muita gente paga caro à toa. Então uma lista de compras é essencial para isso também, fazer vocês pararem de gastar dinheiro com besteira. Evitem produtos prontos, temperos prontos, né? Porque eles podem ter glutamato. Qual que é o problema do glutamato? Ele ativa um quinto sabor que a gente tem, chama umami, que os japoneses o inventor da Ajinomoto descobriu. Isso aumenta muito diminui muito o nosso nível de saciedade, vamos falar assim. Então você demora muito mais para identificar que você está saciado. Então a tendência de temperos com Ajinomoto é que você coma muito mais. Isso pode ter um lado positivo em pessoas que têm deficiência de comer bastante, um idoso, por exemplo, que não tem apetite, tá bom? Mas de forma geral, pessoas normais, que comem até o pé da mesa, que vivem em dieta morrendo de fome, e querem emagrecimento, eu sugiro que você fuja dos temperos industrializados e vá para os naturais. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Enquanto isso, vocês vão falando aí o que vocês acharam da lista. Se vocês tiverem alguma coisa que eu falei aqui que vocês descobriram hoje. Lembrando, vou lembrar aqui, são 8:55. Você vai ter direito... Você vai conseguir fazer o download dessa lista de compras que eu falei até as 23h59, tá bom? Então, você avisa aí, se você quiser avisar alguém, essa live vai ficar gravada até as 23h59 e a lista de compras vai ficar disponível para download até as 23h59. Depois o link cai. O que vocês acharam, gente? Gostaram da live? Lembrando, pessoal do PQV, isso está lá dentro, tá? Principalmente no roteiro de execução que vocês aprendem a usar isso daqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bom, gente, em resumo é isso, tá? Então cuidado com as coisas que não entram, não tentem controlar carboidrato, low carb cetogênica só com contagem de carboidrato. Em resumo, o emagrecimento, né, para quem perdeu o começo da live, o emagrecimento acontece pelo controle da fome. Se você controlar a sua fome, você consegue fazer algo sustentável e com resultado. Se você faz algo com fome, você pode ser muito foco, fé e força e gerar emagrecimento em 1, 2, 3 meses passando fome, mas você não sustenta. Ninguém vive passando fome. Na primeira situação de estresse, de alteração hormonal, de problemas e assim por diante... o link da lista de compras está no meu link da bio, no meu Instagram. Entra no meu perfil, lá tem meu nome, babá, tem um link. Clica lá e vai ter download da lista de compras. Lá vocês vão conseguir baixar até a meia-noite.
Então, se você fica muito tempo passando fome, você não sustenta aquilo, tá? Então, o controle da fome é essencial para ter emagrecimento. Como que você controla a fome? Sem fazer a glicemia subir, sem ter impacto glicêmico, sem fazer a glicemia subir muito. Se ela sobe, quando ela cai, dá fome. Como que vocês fazem para controlar a glicemia de vocês? Carboidratos de baixo amido, a lista de compras que eu acabei de falar. Proteína nas refeições. Se você tem vegetais de baixo amido e proteína, você tem saciedade. Naturalmente, você vai ter menos ingestão calórica, menos refeições, déficit calórico, saciedade. Saciedade. Ah, mas se colocar um pão na sua frente, um brigadeiro, você sabe que aquilo é gostoso. Mas você tem um objetivo, você fala, hoje eu não quero. Só que você está sem fome, você consegue fazer isso. É diferente de você ficar comendo um pedacinho de pão o dia inteiro, beliscando de 3 em 3 horas, o cara coloca um doce na sua frente e fala, nossa, me dá isso aí que eu tô morrendo de fome. Entenderam? Então, o controle da fome é o sucesso. É por isso que vocês têm que ter uma lista de compras bem montada e cuidado com o que não é lista de compras, o que não faz parte, ou de pessoas que tentam ensinar vocês a controlar somente por quantidade. Beleza? Vamos ver aqui o que vocês estão me falando. Gostaram, pessoal? Que bom que eu não costumo aparecer muito nas lives aqui, não pela correria, tá, gente? É uma loucura. Mas estou tentando. Mas quando eu venho, eu procuro me doar aqui para vocês entenderem tudo. Gin, o pessoal gosta da cachaça, né? Aí gin, vinho. Ó, diabético tipo 1. Ó, se for embutido com vinho, pô, tranquilo, pô. Gente, vida social na cetogênica e na low carb, ela existe, tá? Controle da fome é importante, mas também controle da privação da vida social é importantíssimo. Ninguém vive em dieta 24 horas por dia. Agora, se você pode pegar amanhã num feriado, curtir um churrasco, uma tábua de queijos, uma tábua de frios, tomar um vinho, você fazer uma receita, ou comprar uma pizza low carb, você fazer a massa, você está dentro da dieta, entendeu? Você não está quebrando. Então, você consegue ter controle da sua fome e vida social, comendo coisa gostosa, e tá dentro da dieta. É por isso que eu falo, ajudo pessoas a emagrecerem sem fazer dieta e sem passar fome. Porque se você conseguir essas duas coisas, você consegue sustentabilidade no processo. Obrigado para quem acompanhou.